Fala rapaziada, tranquilidade, saudações rubro-negras! Hoje vamos trazer mais um vídeo aqui pra gente estar reagindo juntos sobre jornalistas da ESPN falando sobre o atual momento do Flamengo, a crise interna entre dirigentes e o protesto no Ninho do Urubu na manhã de sexta-feira. Vamos estar aqui trazendo pra vocês, mas antes, deixa o seu like e se inscreva em nosso canal se ainda não for inscrito. Bora reagir mais esse vídeo aqui em nosso canal. Seja muito bem-vindo, esse aqui é o ESPN FC que te faz companhia até às 8 horas da noite nesta sexta-feira. A hashtag você já sabe, ESPNFCBR, para você participar. O protesto no Flamengo foi justo, o Marcelo vai empolgar, vai se ajeitar nesse Fluminense. E quem para o Palmeiras no Campeonato Paulista? Tem candidato à altura? O São Bernardo é o próximo. Tudo isso vai estar aqui no nosso clube, que hoje tem Paulo Calçade aqui do meu lado direito. Tudo bem, Calçade? Um pouco de intelectualidade, né? A gente Exato. até para falar Você ficou intelectualidade nervoso com o Calçade aqui, é isso? precisa tomar a sopinha de letra. Sabe sopinha de letra? Sim. Você precisa tomar a sopinha de letra, é para ter todas as letras aqui já engatilhadas, né? O Calçade dia desse tomou sopinha de letrinha, então é um negócio legal. Que é sexta-feira e tá tudo azul. Vamos nessa. Ô, Mauro Naves, presidente, vou te dar uma boa noite aqui. Já introduzindo o nosso primeiro tema, que é o protesto no Ninho do Urubu. Hoje um número um pouco maior de torcedores se dirigiu ao centro de treinamento do Flamengo, levou pipoca, faixa, cobrou Vitor Pereira e diretoria. Hoje de manhã os jogadores foram um pouco mais poupados das críticas. Como é que você viu aí mais essa cena? Boa noite, Dani, Paulo, que prazer recebê-lo aqui no nosso clube, Pascoalito. Tamo aí. O Zinho não gosta de vir sexta, né? Sexta, sexta ele não é muito do sexta-feira. Zinho, O Zinho, essa hora, sexta-feira, ele já tá com a tacinha, né? Será? Manda recado aí, Zinho. Boa noite ao fã de esportes, abraço enorme. Eram 7? Porque eu li assim, nação protesta. Depois eu ouvi dizer que eram 7 torcedores só. Não, tá escrito lá. Ei? Olha lá, tá escrito a manchete lá. A nação pode até estar de acordo com esse protesto. Isso aqui é que tem um pessoal aqui que chama não sei o que da Fiel. Sim. Aí você já vê, né, o motivo... De nação. Porque assim, eu acho até que a nação pode mesmo estar concordando com os protestos. É evidente que a nação está insatisfeita, é evidente. Mas ela vai protestar no Maracanã, aí você vê 40, 50, 60 mil pessoas gritando contra o time, você fala, bom, a torcida está realmente brava e tal. Agora, meia dúzia de engenheiros e advogados autônomos que tiveram folga hoje pela manhã, não precisaram trabalhar e foram lá protestar, não sei se representa necessariamente a nação. Talvez sim nesse momento, que satisfação não há. Agora, a gente já falou sobre isso. Vai tirar quem? Vai tirar... Porque, em geral, eu vejo assim, quem errou primeiro foi a diretoria. A diretoria fez, foi lá, mudou na hora errada, a diretoria deixou não ter férias, a diretoria esperou por um técnico só no dia 1º, enfim. Mas ela não vai sair, gente. Então, assim, não sei se esses protestos, até onde vão... Eu disse ontem, me parece que a direção não vai mandar o Vitor Pereira embora e nem sei se essa é a solução agora imediata. Se seria a solução mesmo que tira hoje, põe outro amanhã, sabe-se lá quem, está lá na manga já. Dizem que o Tite fixou residência no Rio de Janeiro. Mas ele comprou um apartamento lá desde que ele estava na seleção creio e tal, que o Tite tudo bem, sem problema. O Flamengo, mas enfim, ele não vai assumir uma seria ótimo, mas não vai resolver assim de um dia para o outro, acho que não. Enfim, vamos ter, eu imagino, o final aí do Cariocão com o Vitor Pereira. Esse é um bom ponto, porque assim, quantas pessoas estavam no protesto? É disso que eu quero falar, parte final, né? A parte final, quantas pessoas estavam no protesto? Se vai que sai alguém da diretoria, tudo isso é mais difícil de acontecer. Agora, Pascoal, o que precisa para dar um pouco de tranquilidade é o título do Carioca. Tem ainda a semi no caminho. Aquele negócio, campeonato estadual serve pra quê? Nada. Campeonato estadual não serve pra nada. Mas derruba treinador, que é um espetáculo. Não tem campeonato que derrube mais treinador do que campeonato regional. Não tem. O cara tropeça uma aqui, outra ali, pá. Um abraço pro gaiteiro, até logo, não me interesso mais por você. É exatamente isso. Campeonato regional não serve pra nada, serve pra demitir treinador e pra deixar a torcida angustiada. E muda muito, né, Pascoal? Semana passada, o Flamengo. Inclusive, o que estão falando aí nos programas de esporte, né?
é que o Campeonato Carioca é a última chance do Vitor Pereira. Se cair nas semifinais, tchau, tchau. Dependente de multa rescisória, de valores, é a última chance dele. Segundo eu vi em alguns programas esportivos, né? Foi para um Fla-Flu, em primeiro lugar no campeonato, tá reclamando, mas é o primeiro colocado. Vai jogar por um empate. Acabou em terceiro, né? Nem vice foi dessa vez. O Vasco ontem ganhou e passou para segundo. Foi, para segundo, mudou e agora tem a vantagem, né? Agora é na mão do Vasco, porque o primeiro e quarto, o segundo e terceiro. Vantagem do empate. Fluminense volta redonda, o Vasco contra o Flamengo. Isso. Mas muda, a Dani tem razão, é roda gigante lá. São os posicionamentos. Agora, sim, com todo respeito ao Vitor Pereira, ele precisa acertar o passo, né? Você sabe quando você vai num desfile, que as crianças vão desfilar, todo mundo está com o par com a direita ou a esquerda? Direita, esquerda. Um garoto está com a esquerda, direita, esquerda. A mãe fala assim, meu filho é demais, hein? Só ele está no passo certo. É o Flamengo. O Flamengo perdeu toda a identidade. O Flamengo não é mais o Flamengo que a gente sabia. Não, o Flamengo não é mais o Flamengo do Jorge Jesus, não é o Flamengo do Dorival Júnior, entendeu? Eu quero falar para vocês o seguinte, eu já passei por isso. Quando eu cheguei no Goiás, para trabalhar no Goiás, os torcedores estavam jogando pipoca nos jogadores. Isso é um choque, o jogador se sente chocado com isso. É um choque para o jogador. Mas, claro que eles têm que dimensionar a coisa. Saber de onde veio, como é que as coisas funcionam e de que forma que as coisas estão funcionando. A gente precisa entender o contexto do... Aí é o seguinte, só vai depender mesmo da união dos jogadores, da união deles com o treinador, com o comprometimento com o clube. É isso que vai valer a pena. Agora, fora disso, ninguém vai conseguir fazer nada. Fora disso, não dói do Pinheiro, coitado, que vai ali, ó. Pinheiro, segurança-chefe do Flamengo já há mais de 30 anos. Eu fico com dói dele, que tem que ir ali na porta apartar. Mas ele já ouviu isso uma centena de vezes. Eu sei, eu tô sabendo. Uma centena de vezes. O Pinheiro é bom porque ele escuta. Ele fica ali parado, você pode falar uma hora que ele vai ficar ali parado. Aí, ó. Pinheirão, boa Pinheirão, acalma esse pessoal aí. Porque, Calçade, o negócio é o seguinte, pipoqueiro não dá, né? Você pode fazer crítica, dizer que o time não tá indo bem, mas um time bicampeão da Libertadores, campeão brasileiro 2 anos seguidos, você não pode chamar de pipoqueiro, você pode questionar o trabalho e o rumo que ele está tomando. Concordo. Torcedor... Pipoqueiro também eu não concordo, não. Porque igual no último jogo aí contra o Fluminense, o time no primeiro tempo foi um monstro, foi um leão dentro de campo. O segundo morreu. O time parece que tá voltando à estaca antes do Dorival, época Paulo Souza. Um primeiro tempo intenso, segundo tempo morre. Isso aí é muito do condicionamento físico. O Dorival veio, né, colocou um novo método de treinamento, ele ajustou o condicionamento físico de todos os jogadores. Os jogadores tinham intensidade nos 2 tempos. Só no final do Campeonato Brasileiro, depois que já tinha ganhado Copa do Brasil e a Libertadores, que o time parece que sentiu, né, o condicionamento físico e não estava aguentando mais, estava devagar. Mas parece que está voltando a estaca aí Paulo Souza, o condicionamento físico aí do Flamengo. O torcedor com essa paixão imensa, né, não é a razão que vai nortear qualquer análise do que está acontecendo. O time não vence, você vai imediatamente, falta raça, é pipoqueiro. Isso aí é outro lugar. Né? Às vezes o jogador tá ali ralando, né, dando aqueles carrinhos que não servem para nada, parece que ele tem raça, mas na verdade tá tudo errado. Mas você demonstra a vontade. Tinha um especialista nisso. O cara ia, batia na trave e entrava na placa de publicidade, o carrinho arrebentava tudo, o torcedor vinha para baixo, vinha assim, e o time fazendo isso por quê? Porque tá tudo errado, não tá sabendo jogar. Então, tá bom, jogaram pipoca ali. Eu acho que o Flamengo hoje ele tem que tomar cuidado para não ser vítima do lugar que ele conseguiu alcançar. Que é o seguinte, muitos anos atrás, eu disse, isso aí sempre está em grupo de rubro-negro, falei, olha, quando o Flamengo botar a casa em ordem e tiver um orçamento compatível com o Flamengo, ele vai ter um nível de investimento superior, vai contratar jogadores no nível superior e ele vai estar disputando tudo. Porque no futebol brasileiro, naquele momento,
você com dinheiro, mesmo fazendo um monte de coisa errada, você trazia assim muitos jogadores superiores aos seus adversários e ganhava. Do carro branco Só que os seus adversários também se modificam e se movem. Você tem aí o Palmeiras, você tem o Atlético Mineiro tentando, você tem hoje uma concorrência no Rio, que o Fluminense hoje concorre mais, o Vasco está se preparando para isso, o Botafogo um pouco mais lento, muda o cenário. E o Flamengo ficou tão grande, porque ele é gigantesco, mas grande do orçamento, e contratando jogadores e mais jogadores, que o torcedor acha que é o seguinte, qualquer um que chega lá, alcança rendimento na semana seguinte. E futebol não é essa certeza, Dani, porque tem adversário. Adversário atrapalha, que é uma barbaridade. Mas aí eu vou te fazer uma provocação. O Flamengo mostrou em algum momento para você nessa temporada na mão do Vitor Pereira que está em um rumo certo de desempenho? Não estava com o Paulo Souza. O Dorival foi uma ajeitada para salvar aquele resto de ano. O Dorival só colocou cada um no seu quadrado, cada um no seu lugar. E ponto final. Não inventou mais nada. Dorival não fez nada. Ele fez absolutamente... Não, peraí, gente. Isso. Não, o Dorival não fez nada, aí já é demais, né? Que isso, pô. Dorival substituiu quem tinha que ser substituído ali. Dorival fez muita coisa nesse time do Flamengo aí. E volto a dizer, inclusive o condicionamento físico. Tava horrível na mão do Paulo Souza. Pode ver que as lesões acabaram um pouco na mão do Dorival e o time conseguiu intensidade nos dois tempos. Aí falou besteira. Como não fez nada demais, ele encaixou. Aliás, vocês vão dizer, o Bruno Henrique machucou. Ele encaixou o Pedro com o Gabriel, ele ganhou 2 títulos. Mas colocou cada jogador no seu lugar. Ele melhorou o ambiente. A gente não está diminuindo. Outro a gente não está diminuindo o trabalho do Dorival. Se pareceu isso, não é isso. O seguinte, o Dorival chegou lá, convidaram o Dorival, ele largou o Ceará e veio com a malinha, com a roupa do Ceará e tudo. Então é o seguinte, isso acontece dos dois lados. Né? Às vezes você entra com o pé, o outro entra com o traseiro dá no pé. É assim, o treinador larga clube e o clube larga treinador. O Dorival veio e entendeu o seguinte, aquela revolução que a diretoria imaginava com o Paulo Souza não deu certo. O Dorival chega com outro plano que é, Gabigol, vem cá, canta o Gabigol. Todo mundo, onde todo mundo gostava e queria jogar. E o Gabigol ainda foi convencido a fazer uma outra função e acabou dando entrevista que estava feliz da vida, jogando até melhor. Ele fez o certo, Dorival. Aí vem a troca. A troca, eu entendo, mas eu sim, discutir o certo e o errado depois do resultado é muito fácil. Entendeu? Não deu certo, tá errado. Deu certo, a diretoria é genial. O momento foi equivocado e antes de qualquer resultado, Dani, eu já falava sobre isso. Você trocar treinador é no início da temporada. A minha versão, desde o dia da chegada do Vitão da Massa, é a seguinte. O Flamengo se autossabotou. É uma autossabotagem. Eu digo isso todos os dias. Porque o Flamengo tirou um treinador duplamente campeão para botar um treinador que no máximo foi vice. E como diz o Mauro Naves, tendo muito mais sorte do que juízo no Corinthians. Então, como é que você faz essa troca tentando melhorar o seu rendimento se esse rendimento nunca apareceu no seu adversário? O meu time precisa jogar melhor, mais bonito, porque jogar assim, aqui e tudo bem, ganhou 2 títulos. Jogando assim, é resultado. Ganhou 2 títulos, perfeito? Mas não atingiu o espetáculo que a diretoria o presidente do Flamengo, que o Marcos Braz, que são os membros que compõem o futebol, quem compõe o futebol, achava que esse elenco daria show, espetáculo, maravilha. Ia ter jogo do Flamengo na Broadway. Não é isso. Não tem jogo do Flamengo na Broadway. E não tem show todo dia. Porque tem um danado num time adversário do outro lado. Atrapalha a barbárie. Que te faz estrago. É terrível. Aí vai jogar com o Botafogo, ganhou. Com o time reserva, hein? Sim. O Flamengo botou o reserva. Vai jogar contra o Vasco da Gama? Agora, eu só faço um questionamento. Faço um questionamento. Já falamos muito sobre a saída do Dorival, ok, ganhou 2 títulos pra frente e tal. O que eu quero te falar do pra frentemente, mas voltando do Dorival, é que eu acho que metade da nação concordou com a saída do Dorival depois de ver os jogos finais contra Corinthians e o jogo da Libertadores. Então, muita gente ficou dividida, ia para a rede social falar o que a diretoria também pensou. Puxa, com esse nível de jogo, acho que não dá um Mundial. Então, assim, e é a mesma turma que agora... Porra, o time tava cansado, cara.
O Flamengo tava na correria no Brasileiro, mesmo revezando 2 times, Copa do Brasil e Libertadores. O Flamengo jogou a Libertadores pra caramba, goleou o Vélez lá na Argentina. O Flamengo jogou muito a Libertadores, cara. E jogou muito a Copa do Brasil. O Flamengo teve que suar na Copa do Brasil pra ser campeão. Acho que foi até mais difícil do que na Libertadores. E começou lá contra o Atlético Mineiro. Teve um resultado ruim em Minas, veio pro Maracanã, né? Lá na fala icônica do Gabigol do "Vão ser bem-vindos ao inferno". Ali foi a virada de chave. E dali pra frente foi só pedreira. Depois teve Atlético Paranaense, jogou numa retranca danada, teve São Paulo, entendeu? Teve todo esse fator aí. O time já estava esgotado no final do Campeonato Brasileiro. Boa parte está agora falando que bobagem. Agora a nação está mais dividida aqui. Vou ler uma mensagem que eu quero fazer uma pergunta para vocês. O único que ficou mais de um ano, 13 meses, foi o Jorge Jesus. Chegou a ficar 13 meses? 13 meses, porque teve a pandemia. Não, acho que não ficou nenhum ano. Ele chegou. Eu acho que ele chegou antes da Copa América. Chegou Copa América. Maio, e saiu em maio, junho. Pode ser, 13. Ele teve um mês. Teve um mês e saiu depois. Agora, seguinte, se o Flamengo ficar nessa de que o treinador chegou, e isso é uma pressão que é interna da política da Gávea também, da política do Flamengo. Você tem a questão política que pesa muito, se tem o rendimento. Quando o rendimento não vem, a política transborda e aquilo vira uma panela de pressão. E aí é um grupo pressionando daqui e dali, e quem está no poder faz o quê? Vai pegar e rolar uma cabeça para poder respirar. Às vezes você corta até amigo do pedaço. Ou então, o Flamengo faz uma coisa que ele usa muito, faz uma contratação. E aí dá uma abafada. A contratação agora não vai resolver. A questão agora é que o foco está todo em cima do Vitor Pereira. Aqui é a mensagem do fantasma rubro-negro, Maurício. É isso? Tire não, pelo amor de Deus. O título do Carioca não vai amenizar nada. A pressão continua. É mais obrigação do que dever. O VP está pressionado. Eu torço para que ele consiga dar liga, mas confesso que estou apreensivo. E aí, Mauro, é aquela história. O tempo do desempenho ou o imediatismo do resultado? O que ele precisa agora? Não, acho que o resultado, sim. Agora é ganhar. Agora ele precisa ganhar. A bola também não tem entrado para ajudar ele, sabe? Ele não está tendo a sorte que ele teve no Corinthians. Porque eu já dizia isso dele. Nunca achei que ele fosse tão brilhante assim, porque o Corinthians ganhou vários jogos atuando mal. E a gente cita exemplos aqui sempre. Jogo com Fortaleza, que até outro jogo com o Bragantino. Então, para vocês todos, se ele perdeu o Carioca, então, assim, caiu. Ele podia ter entrado. O jogo com o Del Valle podia acabar 2-0. Primeiro tempo, 2 bolas na trave, sabe? Faltando um pouquinho de sorte. O Flamengo estava ali na pressão. Esse jogo do Fla-Flu, meia hora ali, o Flamengo, além de fazer gol, quase faz outro. O VAR anulou um, na minha opinião, correto, mas enfim, é questionável. E podia estar 2-0. Assim, que se ele tivesse... Se a coisa estivesse um pouco pro lado dele, a sorte nesse caso, não estaria todo mundo achando tão ruim. Agora... Não sei, não adianta jogar bem, como ele tem jogado 20 minutos num jogo, meia hora no outro e não sei o quê, mas não ganha, o torcedor fica bravo. Agora eu acho que tem que ganhar. Mas não sei se ele é mais o favorito para ganhar, não está sobrando mais. Agora você tem o Fluminense aí, muito bem do Diniz. Você tem o Vasco aí que deu uma empolgada e que vai jogar com vantagem agora. Entendeu? O Flamengo já não é o favorito. Como há uma semana atrás dizia, é o primeiro colocado, agora? Joga por empate e bibibiu. Não é ele mais que é o primeiro, não é ele mais que joga por empate. Ele continua tendo o melhor elenco, mas não o melhor time. Mas olha o que aconteceu. Mas é o seguinte, o técnico do Vasco, Barbieri disse, agora eles respeitam mais a gente. A gente vai entrar nisso já. Vamos falar da vitória do Vasco. Agora vamos mostrar a entrevista do Barbieri. Será que vai ter bate-boca depois no campo? O Gabigol vai ficar ofendido? Mas olha o que aconteceu. Outro ponto. Primeiro, não, pra saber, né, cara? É isso, você tem que jogar e ganhar. Ficar ofendido não serve pra nada, se você não ganha. Né? Você tem razão, ele chegou em junho e saiu em julho. O que acontece, né? Você vê ele veio com... Eu acreditava em algo que está acontecendo, que seria um Flamengo até a disputa do Mundial e esses títulos, e um outro Flamengo pro resto da temporada. Porque na chegada dele, as intervenções, ele até falou, não dá para pintar todas as paredes, alguma casa... as intervenções seriam menores. Menores um ajuste, eles são menores, mas eles mexem muito no time. Um ajuste do Arrascaeta, um posicionamento, mas era aquele time que todo mundo sabia que ia jogar. Aí tomou uma pancada, tomou a segunda, tomou a terceira,
Veio o jogo do Vasco, ele fala que está no caminho certo contra o Del Valle, ele fala que está no caminho certo contra o Vasco depois do jogo, e e contra o Fluminense. Tudo por questão técnica. Então, como é que é isso? Para jogar contra o Fluminense, segundo ele, e isso ele não está errado, se você deixar o Fluminense com a bola, você não vê a bola, ele junta todo mundo num setor do campo e fica ali, te matando e invertendo o jogo. O jogo do... O Flu do Diniz é isso, jogadores técnicos também e que estão muito próximos. E é difícil tirar a bola deles. E ele colocou um time para tirar a bola. Então por que depois da entrevista coletiva ele vem dizer que o problema eram os desfalques? Aí é complicado. Então, Dani, aí tem coisa realmente que... Esse é o outro lado da questão. Não estou defendendo ele, não. É que tem coisa muito estranha. Tem coisa muito estranha dentro, que a gente sabe como funciona o futebol, porque ele incomoda porque o resultado não veio, ele tem uma multa para ser paga também se ele sair, ele não vai pedir para ir embora, ele precisa de resultado e precisa de colaboração com o jogador. Quando ele começa contra o Flu com 2 titulares, Arrascaeta e Gabigol, porque eu nem vou considerar o Gerson, porque o Gerson estava naquela com o Everton Ribeiro. Os outros 9 estão correndo, gente, porque os outros 9 perceberam e falaram assim, agora é a hora de... pode sobrar pra gente. E os 2 que entraram estão pensando, até a gente pode sair. Aí sai Gabigol pianinho, saiu do jogo, legal, o Arrascaeta. Então assim, o Flamengo que vai surgir agora... Além de sorte, ele também precisava ter um pouco mais de inspiração. Não dá para deixar o Pedro no banco e pôr o Mateusão. Então tem umas... E depois dizer que ele não tinha condição de entrar. Então por que ele estava no Mas ele não estivesse no camarote, então. Se tivesse ali, se estava ali, 15, 20 minutos, podia ter jogado. Ele não... É difícil. Então ele também não tem colaborado no VP. Aí o torcedor fica mais bravo. E ele tem um problema ali na volância, né? Ele não tem o Thiago, ele não tem... Botou o menino, Igor Jesus. Não tem o Pulgar, que não é titular, mas é um jogador da posição. Ele perdeu também o Davi. Você não sabe se o Davi também... Poderia ser volante. Não, nem nessa questão. Nessas mexidas jogando, todas, ele acha que ele é volante, né? Porque ele fica lá no meio de campo titulares ou nos reservas hoje. Jogou com o Rodrigo Caio e Léo Pereira. O Rodrigo Caio ficou parado um tempão. O Léo também tá contundido. Tava o Pablo. Botou um trio. Vamos parar por aqui, rapaziada. Parar por aqui porque vai ficar muito longo o vídeo. O que vocês acharam aí dos comentários aí da rapaziada do ESPN? Discordei de algumas coisas, concordei com outras, né? O Flamengo vai enfrentar o Vasco agora, pela semifinal do Carioca. E as más línguas dizem que se o Flamengo não ganhar e nem levar o Carioca, né, Vitor Pereira cai. Deixa aí nos comentários o que vocês esperam do Flamengo para essa temporada. Vocês acham que o Vitor Pereira cai? Se acontecer algum resultado ruim diante do Vasco, deixa aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e ative o sininho para notícias diárias do Flamengo e curiosidades sobre o clube e jogadores. Aqui é o canal Fúria Rubro-Negra. Saudações rubro-negras!